Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, estou aqui para mais uma aula de ciências no Centro de Mídias. Vamos lá para a nossa aula de hoje? O assunto de hoje é vírus, bactérias e as principais patologias. A nossa habilidade, para os professores que estão assistindo a nossa aula, para os alunos que estão assistindo a nossa aula, é a 10A, identificar principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Vamos lá então, vamos interagir. A nossa primeira pergunta: por que essa embalagem de leite é chamada longa-vida? Você já deve ter ido ao supermercado e ter se deparado com esta embalagem de leite, Essa é uma embalagem de leite longa-vida. Se vocês observarem, está escrito leite UHT integral, E tem a validade. Por que nós temos um leite UHT e por que ele é longa-vida? Se na nossa casa ele estraga bem rapidinho, Se com poucos minutos ele já estraga, fora da geladeira. Então, vamos lá. Por que essa embalagem de leite é chamada de longa-vida? Aí eu lanço novamente a pergunta a vocês, Por quê?
ele tem uma duração muito maior, né? Nesta embalagem, novamente, vou mostrar para vocês aqui. Nesta embalagem, a validade desse leite é de 15/8 de 2020 a 15/1 de 2021. São 5 meses. E por que que ele não estraga lá na prateleira do supermercado? Porque ele passa por um processo chamado UHT, né? O que é esse processo UHT? Vocês devem estar se perguntando, mas por que que ele passa por esse processo? Lá na minha casa ele estraga e lá na prateleira do supermercado ele dura 5 meses. Porque esse processo, essa técnica, ela consiste em elevar a temperatura em até 150 graus e rapidamente baixar essa temperatura. É o que nós chamamos de choque térmico. Esse choque térmico faz com que organismos, micro-organismos que estão presentes nesse leite, morram e não deixam o leite estragar, tá? Então essa é a minha pergunta para vocês. Sem abrir a caixa, o leite não estraga. Depois de aberto, ele pode estragar. Por que você acha que isso acontece? Justamente porque ele passou por um processo de pasteurização, né? Pelo sistema UHT, que é o sistema que eu acabei de explicar, né? Que é uma técnica que consiste em aquecer, em ultraaquecer e rapidamente esfriar. E o que acontece com os micro-organismos? Quando eleva a temperatura, os micro-organismos, eles vão morrer, né? Alguns. E quando automaticamente a temperatura cai, os que estão também, os que não gostam da baixa temperatura, também vão morrer. Com isso, o ambiente vai ficar livre desses micro-organismos, né? Mas o que são esses micro-organismos? Hoje eu estou aqui para explicar para vocês o que são e o que eles fazem no nosso organismo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em vírus, né? Em doenças causadas por vírus. Mas vamos aprender um pouquinho hoje o que de fato é um vírus? O que eles causam no nosso organismo? Os vírus são organismos muito pequenos e simples, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. Como eles não conseguem se reproduzir sozinhos, sem um hospedeiro, os vírus não são considerados seres vivos. Então, eles são estruturas muito pequenas, né? Constituída basicamente de proteínas e material genético. Vamos conhecer um pouquinho também das bactérias? Bactérias são seres unicelulares procariontes que fazem parte do reino Monera. E o que isso significa? Né? Bactérias unicelulares. Significa que elas possuem apenas uma célula, são procariontes, né? Seu material genético está solto dentro da célula, então por isso são chamadas procariontes e fazem parte do reino Monera, do reino das bactérias. Vamos conhecer suas estruturas? Na primeira imagem, eu tenho aqui uma célula procariótica. Essa célula procariótica é uma célula de uma bactéria. Então, eu tenho algumas estruturas, como ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, tá? Tenho também a membrana, a parede celular, o flagelo, onde a bactéria consegue se locomover. E na segunda imagem, nós temos então a imagem de um vírus, né? O vírus nada mais é do que uma cápsula de proteína, né? Nós estamos vendo aqui, né? Glicoproteínas, capsídeo. O capsídeo é uma cápsula de proteína, tá? Então, nós temos um envelope onde essa proteína está protegendo o DNA do vírus. Então, eles têm em seu interior o DNA, no caso do retrovírus, o RNA. Agora nós vamos apresentar um vídeo.
Eu sou favorável à ideia de que o vírus é um ser vivo, né? Mas há até hoje uma discussão de pesquisadores que acreditam que o vírus não é um ser vivo porque os processos biológicos necessários à sua multiplicação são feitos alugando o que existe numa outra célula, já que ele não consegue se multiplicar sem o auxílio da maquinaria de síntese de proteínas e outras coisas da célula. Então, existe essa discussão, mas realmente ele tem ácido nucleico e acho que, a grosso modo, nós podemos considerar um ser vivo. Vírus são entidades biológicas muito pequenas e simples, né? Eles são basicamente compostos pelo seu genoma, um ácido nucleico, né, que leva as características dessa entidade biológica para passar para os seus filhos, né? E esse genoma, esse ácido nucleico, que pode ser RNA ou DNA, ele é embrulhado em proteínas, às vezes com uma cápsula, um capsídeo, e às vezes o vírus também tem uma outra estrutura chamada envelope. Dentro dessa estrutura que a gente chama de micróbios, micro, pequeno, né? Nós temos os vírus, temos as bactérias. As bactérias são muito maiores que os vírus, né? Muitas vezes maiores, né? E são muito mais complexas também. Tem genomas complexos, com milhares de genes. Elas conseguem se multiplicar por si só, quer dizer, uma bactéria você coloca essa estrutura, essa entidade biológica num meio com alimento, ela se multiplica, não precisa de célula de hospedeiro, não precisa de nada, né? E elas têm um tipo de distribuição dos genes dentro da bactéria que a gente pode chamar de procariota, né? Elas não têm exatamente uma estrutura de núcleo de célula muito organizado como seres mais complexos, né? A grosso modo, tudo isso é parasita. Um vírus parasitaria o organismo, a bactéria também. Mas, em geral, a gente guarda esse nome, né, para alguns seres, esses sim, ainda muito mais complexos, né, que são os eumintos, né, os eumintos, os plateumintos, nemateumintos, como os ascaris, o Schistosoma mansoni, estruturas como as amebas, que são protozoários, como os plasmódios da malária, como o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, né? Esses são considerados, são tradicionalmente chamados de parasitas, né? Vírus são estruturas extremamente pequenas, estruturas de 100 nanômetros, ou 0,1 micrômetro, ou 0,00001 milímetro de tamanho. Uma bactéria já tem por volta de 2 micrômetros, 3 micrômetros. São estruturas, apesar de serem micróbios também, mas elas são muito, muito maiores do que um vírus, né? E os parasitas, então, principalmente os que não são protozoários, os eumintos, eles são enormes, são visíveis a olho nu, tem alguns que têm centímetros de tamanho, né? São bem diferentes, têm comportamentos biológicos diferentes, causam doenças de maneira diferente também. Então, pessoal, após assistir o vídeo, a professora vai explicar o porquê que ele não é considerado um ser vivo, tá? Então, vamos lá para o slide. Essa estrutura, ele contém aqui, nessa estrutura, o DNA. Ele não tem capacidade de reproduzir sozinho, tá? Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. E o que isso significa? Que ele precisa
de uma célula para poder fazer a reprodução, tá? E como que isso acontece? Ele vai utilizar uma célula para injetar o seu DNA ou o seu RNA e a partir disso a célula vai produzir cópias idênticas a ele. Então ele precisa parasitar uma célula para que essa célula faça cópia dele. Fora da célula, fora de um organismo, ele não tem capacidade de reprodução. Por isso, ele não é considerado um ser vivo. E como o professor disse no nosso vídeo, alguns cientistas acreditam que pelo fato dele ter um material genético, ele pode ser considerado um ser vivo. Então, ainda existe discussão. Mas, que nós temos, né, hoje, é que ele, fora da célula, ele não tem a capacidade de reprodução. Existem vírus que precisam da bactéria para se reproduzir. Esses vírus são chamados bacteriófagos. Eles injetam o material genético dentro da bactéria e usam toda a maquinaria que ela tem para produzir, então, vírus, cópias idênticas a ele. Você sabia que a dengue é causada por um vírus? Dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Existem 4 tipos de vírus da dengue. Sorotipos 1, 2, 3 e 4. Cada pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente. E o que isso significa? A pessoa que é picada por um mosquito da dengue, ela pode ter a doença. Se ela tiver a doença com o sorotipo 1, o organismo dela vai gerar imunidade contra essa doença. E o que isso significa? Isso significa que a pessoa, ela tem imunidade porque o seu organismo vai produzir anticorpos de defesa contra aquele vírus. E agora vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. Além de serem decompositoras da matéria orgânica e também estarem envolvidas na produção de certos alimentos, algumas bactérias são patogênicas, ou seja, causam doenças. A seguir, algumas doenças causadas por bactérias. Leptospirose é uma doença transmitida por água contaminada com urina de animais, principalmente roedores, infectados pela bactéria Leptospira interrogans. E também temos o tétano, que é uma doença causada pela toxina do bacilo tetânico. Essa bactéria é chamada Clostridium tetani, que entra no organismo através de ferimentos ou lesões da pele. Essa bactéria produz uma toxina e essa toxina causa o tétano. Então é importante que a gente tenha muito cuidado e a prevenção é a vacinação, né? As crianças são vacinadas contra tétano na infância e os adultos também. Os adultos, a cada 10 anos, são vacinados contra o tétano. Então, vamos para o próximo slide. Vacinação e sua importância. As vacinas reforçam a imunidade do corpo humano para determinadas doenças. Para que uma vacina alcance o máximo de sua eficácia na proteção contra determinada doença, é preciso que ela seja tomada de forma adequada, nas datas e doses corretas.
Pessoal, é muito importante saber que para gerar imunidade, a vacina tem que ser tomada na dose certa e na data certa. Para isso existe o calendário da vacinação. Para isso existe a caderneta de vacinação, que está disponível em todos os postos de saúde. Cada vacina tem a sua data, cada vacina tem a sua importância. O organismo, ele só vai gerar imunidade através da vacina. As vacinas reforçam a imunidade do nosso corpo. Mas como isso acontece? Nós precisamos que o nosso corpo conheça qual é o agente causador da doença. E como que isso vai acontecer? A partir do momento que você toma a vacina, aquele vírus ou aquela bactéria não irão atacar o seu organismo. Os vírus são inativados ou são enfraquecidos. Eles não terão a capacidade de causar doença. Nesse momento, você apresenta para o seu organismo aquele micro-organismo. A partir daí, ele vai gerar anticorpos que vai te proteger desta doença. Pessoal, então vamos retomar um pouquinho sobre a aula de hoje. Hoje nós falamos sobre vírus e bactérias. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, possuem em sua composição uma cápsula de proteína, o DNA ou RNA. Fora do organismo humano ou fora de uma célula, ele não tem a capacidade de reprodução. Isso significa que ele precisa de uma célula para que aconteça, então, a reprodução viral. Fora do organismo, ele só tem uma cápsula de proteína e tem um material genético. E ele precisa parasitar uma célula para fazer a reprodução viral. Vou citar aqui, novamente, os bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que fagocitam bactérias. Como que isso acontece? Ele injeta na célula o seu material genético e, a partir desse momento, essa célula vai produzir vírus, cópias idênticas a eles. Então, nós podemos nos proteger dos vírus com muita higiene, vacinação em dia e asepsia. Temos que lavar as mãos. Em locais que nós não podemos lavar as mãos, temos o álcool gel. O álcool gel é muito utilizado para asepsia. Qual é a atuação dele nas suas mãos? O álcool gel, ele destrói a camada de proteína que tem no vírus. Quando ele destrói essa camada, o vírus não tem capacidade de reprodução, porque só vai ficar o material genético. O álcool 70 é muito utilizado para essa asepsia, porque o álcool 70 ele tem uma porcentagem de água e não evapora com facilidade. Por isso, ele é indicado. Por que não seria o álcool 90? Porque o álcool 90 evapora com muita facilidade e não dá tempo de destruir todos os vírus. Pode também causar uma irritação na sua pele, então não tem indicação. Por isso, o álcool 70 é utilizado para asepsia das mãos. Locais onde não temos água e sabão para higienizar, para lavar as mãos, nós temos que usar o álcool 70. Ele tem a capacidade de matar micro-organismos. No caso do coronavírus, ele tem a capacidade de destruir a camada lipoproteica. Vamos falar novamente das bactérias. Temos bactérias decompositoras da matéria orgânica. A bactéria que faz a decomposição de restos de animais e vegetais, juntamente com alguns fungos. Temos também bactérias que auxiliam na produção de alimentos. Como eu já havia citado, algo que as crianças gostam muito, o iogurte. E temos as bactérias patogênicas, são as que causam doença.
Então, nós vimos hoje, né, algumas bactérias, algumas doenças causadas por bactérias, o tétano e a leptospirose. Mas existem inúmeras doenças causadas por bactérias. A maioria das doenças são tratadas com antibióticos e também temos a prevenção das doenças através da vacinação. Por isso, repito, é muito importante manter a sua carteira de vacinação em dia. Obrigada, pessoal. A nossa aula termina por aqui. Agradeço a todos os profissionais da Diretoria de Ensino de Ourinhos e a todos os profissionais da Escola Justina de Oliveira Gonçalves. Até mais.